Natal! Merry Christmas! Eu estou muito feliz, gente, em estar aqui. Depois de tanto tempo sem gravar, hoje finalmente eu estou de volta. Para poder mostrar para vocês a minha decoração de Natal. Esse vídeo é um vídeo muito esperado por todos que me acompanham e é um vídeo muito pedido. Por isso eu estou de volta para poder compartilhar com vocês todos os detalhes da minha decoração de Natal. Vamos começar o nosso tour do ano de 2022? Sejam todos muito bem-vindos! Gente, antes de eu começar a mostrar para vocês todos os detalhes, eu quero contar rapidinho a historinha de como foi escolhido a decoração deste ano. Eu sempre, quando estou desmontando a decoração de um ano, eu já começo a pensar no que eu vou fazer no ano seguinte. E eu já tinha uma ideia fixa de tudo que eu queria colocar na minha decoração. Mas como eu sou uma pessoa que gosta de escutar opiniões, eu fiz o seguinte: eu coloquei dois estilos de decorações diferentes, duas fotos diferentes, para poder escutar a opinião do meu marido e do meu filho, para que eles pudessem também opinar e me ajudar a escolher a melhor decoração para este ano. Mas eu acho que eu errei, porque o que eu queria era algo completamente diferente. Eu imaginei que quando eles fossem votar e escolher, eles fossem escolher aquilo que já estava na minha cabeça, que eu já tinha imaginado. Mas o que eu fiz foi o seguinte: primeiro eu mostrei a foto para o meu marido, falei, bem, o que você acha? Qual dessas duas fotos aqui, qual árvore que você acha que eu deveria fazer para a nossa decoração deste ano? E ele votou. Quando ele votou, eu vi que ele tinha votado na decoração que não era a minha favorita. Aí eu falei, não, então tá 1 a 1, um voto dele e um voto meu. Vou esperar o meu filho chegar e vou perguntar para ele. Quando o Fábio chegou em casa, falei, filho, vem cá, eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu tenho aqui dois estilos de decoração para esse ano, para decoração de Natal. Eu queria que você votasse. Qual é a árvore que você quer, quais as cores que você gostaria que eu usasse. Aí ele falou, mãe, deixa eu ver. Pegou, olhou as fotos e escolheu a foto que o meu marido também tinha escolhido. Então, a decoração desse ano foi mais baseada no que eles queriam. Mas como eu não podia ficar assim, totalmente sem ter a minha opinião, sem fazer algo que eu gostaria de fazer também, então o que eu fiz foi o seguinte: esse lado aqui da decoração foi algo que tinha mais a ver com o que eu queria. E o que foi feito na árvore e na sala de visita ficou do jeitinho que eles queriam. Então é isso que eu queria contar para vocês. Vocês vão ver aqui mais cor desse ambiente da cozinha e vão ver menos cor no ambiente da sala de visita. Então, já falei muito, vamos começar mostrando os detalhes que eu fiz aqui na minha ilha. Esse cantinho é um cantinho que eu adoro decorar, porque como vocês já sabem, a maioria do tempo nós passamos aqui na cozinha. Quando a família se reúne, é aqui que nós estamos. Então, o que eu fiz foi um arranjo, usando inclusive peças que eu já usei em decorações anteriores, que eu acho muito bom frisar isso, para que vocês entendam que as decorações podem ser repetidas, né? A gente não tem que ficar comprando todo ano. Mas o que eu fiz dessa vez foi usar duas árvores que eu havia usado na decoração do ano passado, na minha mesa de centro. E dessa vez eu fiz um arranjo usando itens que são itens de cozinha. Por exemplo, aqui eu tenho pimentões vermelhos, limão. Aqui eu tenho uma couve-flor, que é muito linda essa couve-flor. Eu tenho pimentas vermelhas. Aqui eu tenho Como fala o nome disso aqui, gente? Esqueci o nome. Esqueci o nome disso aqui, ó. Não sei se é nabo, me parece que é nabo. Mas se eu tiver errada, me corrijam, tá? Aqui também eu coloquei algumas alcachofras e muito poucas bolas de Natal. Só duas vermelhas, só para dar um pouquinho mais de cor, um pouquinho mais de brilho. Usei os quebra-nozes, que eu acho muito fofinhos, eu não tinha usado na decoração do ano passado. Então, para poder deixar esse arranjo mais comprido, eu coloquei um quebra-nozes de um lado e um outro quebra-nozes de outro.
E algo que eu acho assim bem interessante é que quando eu estou montando os meus arranjos, eu procuro usar a base do arranjo sempre alguma coisa relacionada com o ambiente onde eu estou. Então, por exemplo, esse arranjo é um arranjo para cozinha. Então, o que eu usei aqui foi uma travessa mesmo de servir, sabe? Eu coloquei uma travessa, fiz uma forração para poder cobrir, para poder tampar e coloquei em cima de uma bandeja, de um suporte, de uma bandeja que é mais comprida, de madeira, para poder deixar esse arranjo mais largo e ocupar um espaço bem grande aqui da ilha. Um dos cantinhos, gente, que eu adoro decorar para o Natal ou para qualquer outra época do ano é a minha janela da cozinha. Porque é um espaço onde eu passo muito tempo lavando as minhas vasilhas, ou até mesmo eu chego aqui para poder ver lá fora. Então eu gosto sempre de ter essa área bem decorada. O que eu queria, gente, para esse cantinho era algo assim que remetesse à natureza mesmo. O que acontece aqui durante o inverno, que é quando as árvores todas secam e só ficam os pinheiros. Os pinheiros, eles realmente ficam verdes durante toda a parte do ano. Então, o que eu queria fazer é enfatizar isso nessa decoração. É como se eu estivesse olhando para fora, né, da minha janela e me deparasse com essa paisagem, que é a paisagem dos pinheiros. Por isso eu quis colocar árvores naturais aqui. Elas só têm um pouquinho de glitter, mas elas são arvorezinhas naturais. Então é isso que eu quis fazer. Como eu não queria deixar as árvores simplesmente desta forma, eu queria criar uma caixa para poder colocá-las, como se fosse uma jardineira mesmo, jardineira que se coloca do lado de fora da janela, com as flores, com as plantas, que a gente usa muito durante o verão. Mas como no inverno a gente não faz muito isso, o que eu queria fazer é trazer essa jardineira para o lado de dentro e criar essa base aqui, esse suporte para poder deixar isso aqui mais interessante. Olha como que ficou bonito. Aqui, gente, eu fiz o seguinte, eu criei uma base e esta base eu fiz com fitas. Eu fiz fita de veludo e fita xadrez para poder ficar mais colorido mesmo. E usei os meus bonequinhos de quebra-nozes para poder deixar isso um pouco mais cheinho, porque estava muito vazio, para poder deixar essa decoração com cara de decoração de Natal mesmo, para não ficar só com cara de paisagem que se vê do lado de fora. Aqui nessa parte de cima, eu quis colocar algo para poder deixar esse pendente mais interessante. Muitas vezes eu já usei guirlanda, mas dessa vez eu quis fazer um arranjo mesmo. Aí eu usei essas frutas vermelhas com os galhos de pinheiros, com um detalhe: os galhos estão com neve, estão cobertos de neve. Então eu quis trazer essa coisa da neve e deixar isso aqui não só naquele tom totalmente de verde. Achei interessante essa mistura do branco com o vermelho para poder dar uma quebrada, para não ficar tudo muito verde. Aqui, gente, para poder completar essa decoração, na parte de trás eu coloquei duas plaquinhas. Essa daqui que foi usada ano passado, de uma maneira diferente, dessa vez eu coloquei aqui na janela e ela fala Happy Holidays, Feliz Festa. E aqui do lado de cá eu tenho uma outra placa, que é uma placa onde eu tenho também um pinheirinho e ali fala-se Happy Winter, que é Feliz Inverno. Aqui usa-se muito isso. Desejar um feliz inverno, uma feliz primavera, um feliz outono. É muito comum isso aqui nos Estados Unidos. Então, por isso, eu quis colocar essas duas plaquinhas. Talvez esse tenha sido o meu cantinho favorito, porque eu acho que ele ficou colorido, leve e bonito. O que vocês acham? Vocês acharam interessante? Aqui, gente, eu fiz o seguinte. Eu mudei a minha bandeja de café, que sempre fica do outro lado. Dessa vez eu quis colocá-la aqui, porque eu queria uma bandeja um pouco mais vazia, com menos coisas. Geralmente eu tenho duas máquinas de café. Uma que eu faço café expresso e essa máquina aqui, que é uma máquina mais para toda hora.
Então eu tirei a máquina de café expresso daqui e o que eu fiz foi deixar somente essa máquina. E para poder complementar essa bandeja e também dar ideia para vocês de como vocês podem fazer arranjos simples, com poucas coisas, eu quis fazer esse arranjo, que foi montado numa sopeira. Vocês podem ver aqui como ele ficou bonito, simples e bonito. Então eu fiz esse arranjo, que foi montado nessa sopeira. Eu coloquei o saleiro e o porta-pimentas, que é a arvorezinha, e coloquei aqui um ornamento de Natal. Ficou um arranjo super simples, facílimo de fazer. É um arranjo que se faz com 10 minutos, mas para quem não quer uma árvore muito grande, de repente um arranjo nesse estilo é algo que completamente pode deixar um cantinho bem bonito, bem aconchegante e deixar também com um ponto de cor, porque ficou bem coloridinho. Essa mistura do branco, do vermelho e do verde ficou bem legal. Aqui eu deixei alguns guardanapos, né, de Natal, e esses guardanapos tem também os pinheirinhos. Por isso que eu quis colocar aqui. Achei que ficou bem bonitinho. Coloquei também aqui só alguns chás, que são chá branco e chá preto. Então esse foi o resultado da minha bandeja, gente. Agora eu quero mostrar para vocês onde eu guardo as canecas que são usadas durante o mês de dezembro, que ficam aqui bem em cima da minha bandeja. O que eu faço é o seguinte: eu uso a parte de cima, porque as canecas são maiores, para poder colocar as canecas que são usadas durante o mês de dezembro. E coloco sempre um detalhezinho de decoração para poder deixar isso aqui bem festivo. Dessa vez eu coloquei um quebra-nozes, porque ele foi usado aqui na cozinha, já no arranjo, foi usado aqui na janela. Então eu achei que colocando um quebra-nozes aqui dentro seria uma sequência dessa decoração. Eu gosto sempre de colocar um detalhe diferente, porque eu acho que é interessante, surpreende e os meninos também gostam. Agora que vocês já viram o que foi feito aqui na cozinha, vamos para a sala de jantar para eu mostrar com detalhes o que foi feito para eu decorar a minha mesa. Aqui, gente, foi o último ambiente onde eu usei mais cores. Como eu disse para vocês, eu separei. A parte de lá tá mais neutra e essa parte de cá ficou mais colorida. Então eu quis fazer uma árvore, um arranjo, né, que fosse mais colorido, onde eu tivesse muito vermelho e onde eu tivesse também muito verde. Olhem só, eu comecei a parte de cima com o Papai Noel sendo o topo da minha árvore e fui descendo usando várias frutas, que são tipo frutas cristalizadas. Coloquei maçã, coloquei pera, coloquei ameixa, coloquei cereja e coloquei também esses verdinhos, que são verdinhos naturais de pinheiro. Então eu fiz uma mistura de elementos, né, que não são naturais, como os ornamentos de Natal, e aqui eu acrescentei muito verde. Aqui no meio tem um passarinho que ele está comendo essa maçã, mais ou menos, né? Eu quis criar um cenário onde o passarinho estivesse realmente comendo a maçã, né? Uma representação, né, do que acontece realmente na natureza. Então, foi um arranjo simples, mas que talvez esse arranjo aqui tenha sido o que eu mais gostei. Depois da janela da cozinha, esse arranjo aqui foi o que eu mais gostei, porque ele realmente ficou bem colorido e ficou do jeitinho que eu queria. Nada de mais, mas também nada de menos. Aqui embaixo eu coloquei um Papai Noel pequenininho e coloquei 2 sininhos. Eu gosto sempre de decorar com sinos. Então aqui eu coloquei 2 sinos como Papai Noel. O que eu fiz aqui nesse cantinho, com certeza não é novidade para nenhum de vocês. Mas o que eu queria era fazer algo que tivesse um pouco de leveza. E essa leveza eu acho que eu consegui através dos materiais que eu escolhi. Pouca cor, vocês podem ver que é uma combinação do verde com prata, então isso realmente cria uma leveza muito grande. Eu usei o vidro também é algo que dá essa leveza, e coloquei dentro dele só algumas bolas prateadas
e um pisca. Então ficou algo extremamente simples. Depois eu mostro para vocês de pertinho, deixa eu só explicar primeiro as minhas escolhas. Aqui eu coloquei alguns castiçais com algumas velas na tonalidade verde, que foi a cor escolhida para todo esse ambiente. E aqui eu coloquei um anjo, que também é um anjo transparente, para poder ter algo, uma conexão maior com esse arranjo que foi feito. Aqui do lado eu fiz também algo muito simples, só alguns docinhos que foram colocados, docinhos, umas frutinhas que foram colocadas aqui nessa vasilha, onde eu coloquei uma tampa de vidro para poder também ter uma certa coerência com a decoração deste cantinho. Então eu vou mostrar para vocês aqui bem de pertinho para vocês entenderem realmente o que foi feito. O vidro com as bolas prateadas dentro, um pisca. Aqui do lado eu coloquei as velas em tamanhos, em alturas diferentes para poder criar, né, essa desigualdade. Na parte da frente eu coloquei esse anjo que eu acho muito fofo, que também dentro dele tem algumas frutinhas. Coloquei em cima de um container verde, em cima de um livro, só para poder ficar algo mais completo, para não ficar em cima de uma mesa branca. E aqui do lado, como eu trabalhei com as frutas no arranjo da mesa de jantar, eu coloquei aqui algumas guloseimas, que são algumas frutinhas, só para poder dar um pouquinho mais de cor nesse cantinho. Aqui nesse sofá, gente, eu coloquei algumas almofadas e trabalhei só com as cores verde, bege e a manta xadrez. Mas um detalhezinho que eu queria mostrar para vocês, algo que eu fiz de última hora, que vocês também podem fazer, caso vocês gostem da ideia, foi essa almofada. Eu já tinha a almofada e eu queria colocar um pinheiro nela. Então o que eu fiz foi trabalhar com a fita de veludo verde e fazer esse pinheiro para essa almofada. Já que essa fita ela apareceu na minha decoração em outros lugares, então o que eu fiz foi fazer esse pinheirinho. Achei que ficou super interessante, facílimo de fazer e acho que está ao alcance de todo mundo, né? Caso vocês gostem, fica aí a minha dica, tá bom? Aqui vocês podem observar, gente, que eu carreguei no verde. O verde foi uma cor que apareceu em todo esse ambiente. O que eu fiz foi fazer um arranjo onde eu usei muitas bolas, eu usei o Papai Noel, usei um pinheirinho e usei também algumas frutinhas. Olha só como é que ficou bonitinho esse arranjo. Ele foi feito em uma bandeja e eu achei que ele ficou colorido, mesmo usando muito verde. Ele teve um pouco de vermelho, o que fez com que ele tivesse vida, com que ele realmente realçasse. Algo muito simples que pode ser feito, que não tem complicação nenhuma, vocês pegarem ornamentos como essas bolas aqui e colocar em cima da mesa. Aqui vocês podem observar que eu usei duas bolas que nem são de decoração de Natal, são de decoração do dia a dia, de uma decoração normal, e simplesmente acrescentei uma outra bola aqui para poder estar no contexto da decoração do tema Natal. Aqui, isso aqui eu acho que ficou simples, fofo e extremamente sugestivo. Acho que vocês, caso vocês gostem, vocês deveriam fazer, porque não demora 5 minutos para poder fazer isso aqui. O que eu fiz é o seguinte, um livro, né? Se vocês quiserem fazer, façam com um livro um pouco mais grosso, não façam com um livro muito fino para poder dar um resultado melhor. Não usem revistas também, porque as revistas não ficam bonitas, mas um livro eu acho que fica bem interessante. Olhem só, eu quis um livro de capa neutra, tá? O que eu fiz aqui foi um arranjo de fita, eu escolhi a fita de veludo mais uma vez, coloquei aqui algumas folhas e uma frutinha e alguns acorns de madeira para poder completar isso aqui. E aqui eu coloquei duas velas, no caso eu coloquei velas que tem bateria, vocês podem usar velas normais,
Mas olha que legal que fica isso aqui, gente. Deixa eu mostrar para vocês. Olhem só. Né? Você não precisa deixar acesa o tempo inteiro, mas durante a noite, depois que escurecer, vocês podem ligar a bateria e deixar a vela desta forma. Então, isso é um arranjo criativo, fácil, bonito e barato. Caso vocês não tenham a vela com a bateria, então usem velas normais, entendeu? Não tem necessariamente que ser desta forma. As velas normais também ficam super bonitas. Aqui eu escolhi a cor bem neutra e também porque eu tô reaproveitando essa vela, mas uma vela vermelha, de repente, ficaria bem interessante. Ao invés dela ser usada na vertical, ela está sendo usada na horizontal. Eu achei que ficou bem interessante. Espero que vocês gostem, tá bom? Aqui a gente continua com as cores verdes e o prata. O que eu fiz nesse móvel foi separá-lo em 3 partes, que eu acho mais fácil de decorar dessa forma. Sem ser uma coisa contínua, para não ficar muito pesado, eu faço em 3 partes. Faço uma decoração para as laterais, para ambas as laterais, e coloco alguma coisa no meio. Então vamos começar com essa parte daqui. O que eu quis fazer aqui nessa lateral foi usar o viadinho como o ponto principal dessa decoração. Então a minha ideia foi a seguinte: aqui eu coloquei um viadinho verde, vocês podem ver que ele tá bem, um verde bem bonito. Eu coloquei aqui nele um colar para poder deixar isso aqui um pouco mais rico e coloquei uma corrente prateada, como se ele tivesse puxando um trenó, mas no caso não é um viadinho puxando um trenó, não é uma rena puxando um trenó, tá puxando uma árvore. Então tudo aqui nesse cantinho é relacionado com os viadinhos. Aqui na árvore eu fiz da seguinte forma: mantive o tom verde com prata. No topo da árvore eu coloquei eucaliptos, coloquei uma estrela aqui, bem colorida, uma estrela mais artesanal. Fiz um laço de fita, com uma fita que vocês vão ver em vários pontos dessa decoração. Aqui eu coloquei um viadinho, fui alternando os ornamentos. Coloquei um chifre, aqui eu coloquei bolas verdes, apenas com texturas e tonalidades diferentes. Aqui eu coloquei uma peça de madeira que também tem o desenho de um chifre de veado. Aqui eu tenho também a carinha de um veadinho. Aqui na parte de baixo eu coloquei alguns verdes para poder deixar esse arranjo um pouco maior, para deixar essa árvore mais larga. E aqui eu fiz uma brincadeira, né? É uma família, a mamãe puxando a árvore e aqui na parte de baixo eu coloquei os viadinhos correndo atrás da mãe. Olha que bonitinho que ficou isso. Então, um cantinho prata e verde. Aqui eu coloquei uma bola, né? Uma bola solta fora do arranjo, porque ela é uma bola bonita, que tem uma textura bonita, as cores estão uma mistura de roxo com verde. Achei que ficou bem bonitinho isso. Então esse cantinho foi feito desta forma. Agora nós vamos para a parte principal da decoração deste móvel, que é o meu presépio. Eu quero mostrar para vocês aqui de pertinho. É um presépio que eu sempre uso. Ele é bem neutro, então o que eu faço para poder dar uma cara diferente para ele é mudar a roupa que eu uso na Maria e no José. Olhem só, desta vez eu fiz da seguinte forma: eu queria algo mais leve e mais simples, como foi pedido pelo meu filho. Então aqui o que eu fiz foi colocar o presépio sem estar dentro de uma caixinha, sem estar dentro de nada, ele ficar bem livre, e coloquei na parte de trás aqui, que eu acho que foi uma ideia bem criativa, essa asa que eu usei ano passado como topo da minha árvore, só que dessa vez ela ficou aqui como fundo do meu presépio. Para ele não ficar simplesmente solto, mostrando a parede, eu coloquei a asa e dei uma ornamentada nela aqui, para ela poder ficar coerente com o resto do presépio.
Acho que foi uma ideia interessante pelo seguinte, como esse presépio não tem anjo, a maneira que eu tive de deixar o anjo representado aqui nesse presépio foi através dessa asa. Então eu acho que foi uma ideia simples e interessante e ficou com um resultado bem legal. Gente, desculpa se vocês estiverem escutando um barulho, é o Armani que não para de correr. Tá pra cima e pra baixo hoje o dia inteiro. Nem apareceu no vídeo até agora porque tá só brincando. Mas olhem só, gente, que gracinha. Aqui eu fiz uma forração verde e coloquei muita palhinha para poder deixar isso aqui bem irregular. Coloquei também algumas pinhas, aqui eu tenho algumas peninhas. São apenas alguns detalhezinhos, mas que eu acho que faz com que o presépio fique mais bonito e fique mais interessante. Essa outra lateral eu também trabalhei com a mesma cartela de cor. O móvel inteiro tá todo no verde e no prata. Aqui eu fiz da seguinte forma, quero mostrar para vocês de pertinho. Chega aqui, Lu, para eu poder mostrar isso aqui como que tá bonitinho. Para quem quer fazer uma árvore pequenininha, que tem pouco espaço, não quer investir numa árvore de Natal, olha como que um arranjo pequenininho pode ser simples e bonito. Olhem só, eu usei um pinheirinho, coloquei dentro de uma peça aqui de vidro, forrei aqui com um ninho, isso aqui é um ninho que eu encaixei dentro dessa peça, coloquei também alguns verdes, 2 passarinhos e uma pinha pequenininha. Aqui, como ornamento, eu coloquei sementinhas naturais, para poder trazer esse marrom da parte de baixo aqui para cima. Achei que isso ficou tão bonitinho, gente, super delicado, mas bonito. Aqui, para poder ter um certo equilíbrio, eu coloquei 2 velas, uma de cada lado, mais baixas, né? E na parte de trás, eu coloquei 2 peças mais altas. De um lado eu coloquei o Papai Noel, esse Papai Noel tá bem bonito. Eu nunca tinha usado na minha decoração, eu comprei no ano passado e só fui usar agora. E aqui do outro lado eu coloquei uma árvore de madeira que eu usei também em anos anteriores, só que agora ela veio com esse musgo verde para poder ficar bem equilibrada aqui com a decoração do móvel. Na parte de cima eu coloquei um anjo, vocês podem observar que é um anjo que está na cor dourada, o primeiro dourado que aparece aqui nessa decoração, porque está tudo praticamente na cor prateada. E coloquei uma folhinha de pinheiro aqui atrás, só para poder deixar isso mais interessante, para não ficar um anjo muito sozinho no topo da árvore. Um detalhe bem pequenininho que está aqui, mas muito, muito delicado, é esse ornamento que tem um passarinho dentro com 2 pinheirinhos, que é mais ou menos, né, a combinação do que foi feito aqui nessa árvore. Então, um ninho com passarinhos na árvore aqui do lado e esse ornamento que conta mais ou menos a mesma história do que foi feito aqui. Então, eu só quis reproduzir o que estava dentro da bola aqui no meu arranjo. Finalmente, gente, chegou a hora de mostrar para vocês o resultado da decoração da minha árvore de Natal. Olhem só como ela ficou bonita. Usei itens muito simples, mas que realmente me deram um resultado bem elegante. No topo da minha árvore, vou começar lá de cima para vocês entenderem como isso foi feito. Olhem só. Aqui no topo da árvore eu usei um anjo, é a primeira vez que eu uso um anjo no topo da árvore. Eu sempre uso coisas diferentes, mas dessa vez eu quis colocar o anjo, fazer de uma maneira mais tradicional. Usei esses verdes para poder deixar a árvore mais larga, para ela ficar maior e ela ter um volume melhor também. Aqui eu usei alguns piques que eles caem com um certo volume e deixou isso aqui bem legal. Então tem muito verde, tem muita textura aqui nessa árvore. Aqui eu coloquei uma fita que é a mesma que foi usada lá no presépio. Então vocês podem observar, essa fita é muito interessante porque aqui a gente tem uma árvore que a casca da árvore é exatamente isso aqui. Então por isso que eu escolhi essa fita com essa textura. Aqui foi uma brincadeira, só muitos ornamentos.
cada um deles com um detalhezinho diferente. Aqui eu tenho bola com desenho verde, eu tenho algumas pérolas nessa bola. Aqui eu já tenho uma com uma textura bem, tá vendo aqui? Bem diferente também. Aqui eu tenho esse ornamento que ele é mais compridinho, então ele fica bem interessante. Aqui eu tenho essa folha que eu acho muito fofa. Olha só que gracinha. Aqui eu tenho ninho. Esse ninho apareceu em vários lugares. Aqui na parte da frente eu tenho um veadinho branco. Aqui eu tenho outros ornamentos também. E aqui eu tenho poucos ornamentos com um pouquinho de vermelho, só para dar uma quebrada. Ele aparece aqui na parte de baixo e aparece aqui em cima também. Tá vendo? Olhem só. Aqui eu tenho algumas penas, porque aqui eu tenho esse ornamento que é um pavão. Então o rabinho dele... Ui, a borboleta caiu. O rabinho dele tem uma pena. Então realmente eu quis repetir as penas em outros lugares. Aqui eu mexi, a borboleta soltou. Deixa eu voltá-la para o lugar. Tem essa borboletinha. E aqui eu tenho mais passarinhos brancos. Tá bem assim, cheio de ornamentos e com muita fita. E aqui na parte de baixo, olha que gracinha que ficou isso, gente. Eu coloquei esse veadinho deitado. Fiz um ninho bem aconchegante para ele. Olha que bonitinho isso. Tá vendo? Uma caminha, né? Ele ficou bem aconchegante aqui. E aqui eu tenho um veadinho de pé, onde eu coloquei um laço também, só para poder ficar menos branco, para poder ter essa textura aqui e dar um pouquinho mais de cor. Olha que gracinha que ficou. Então esse foi o resultado da árvore. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Aqui do lado eu coloquei duas cadeiras, porque esse ambiente é um ambiente bem grande, esse pedacinho aqui ele é bem grande. Se eu colocasse só árvore, ficaria muito vazio. Então eu sempre gosto de colocar algumas coisas nas laterais. Esse ano as minhas escolhas foram duas cadeiras, uma para cada lado. Nessa daqui eu coloquei uma manta com uma almofada. Vocês podem ver que é a manta verde com essa almofada de veadinho para poder combinar com o que foi colocado aqui no pé da árvore. E do lado de cá, só uma almofada com uma pintura de umas arvorezinhas, de uns pinheirinhos. Algo bem simples, só para poder completar esse ambiente. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que eu não mostrei ano passado, algo muito simples também feito no meu lavabo. Mas como vocês gostam de ver todos os detalhes, vocês me pedem para poder mostrar tudo, eu não queria deixar o lavabo de fora. Então vamos lá, que eu quero compartilhar com vocês as minhas escolhas para esse ambiente. Esse espaço é um espaço muito pequeno, gente, fica muito difícil de filmar, porque não tem ângulo para poder mostrar direito. Mas eu vou começar mostrando esse cantinho aqui. Eu coloquei nesse cantinho uma outra árvore, onde eu fiz o seguinte: coloquei uma fitinha vermelha, coloquei algumas rosas vermelhas, que são sabonetes. Como está dentro de um lavabo, eu achei melhor usar algo relacionado com o ambiente. Ao invés de colocar bolinhas de Natal, eu coloquei como ornamento alguns sabonetes de rosas vermelhas. Algo muito pequenininho, mas só para poder dar um pouquinho de cor nesse cantinho. Coloquei uma vela verde e aqui eu coloquei um negocinho de apagar a vela, caso eu queira acendê-la. O quebra-nozes voltou a ser usado de novo. Dessa vez é uma caixinha de música que foi colocada aqui em cima. Bonitinhos, né? Esses quebra-nozes. Eu gosto muito deles. Na bancada aqui eu coloquei as toalhinhas descartáveis, porque eu acho que elas são mais higiênicas, então eu sempre gosto de tê-las no lavabo. Aqui eu coloquei essa toalha
que é mais de decoração mesmo. Ela quase não é usada, já que eu tenho as descartáveis. Coloquei alguns verdinhos aqui. Não é arranjo com flores, só alguma coisa verde mesmo, nesse cantinho. O sabonete líquido, que eu acho mais prático para poder ter no lavabo do que sabonete de barra. E para poder finalizar essa decoração, eu fiz algo para colocar no espelho, que é uma guirlanda. Diga-se de passagem, ela foi usada ano passado. Eu só mudei alguns detalhes para ela poder ficar com uma carinha nova. Repeti a fita vermelha que foi usada na árvore ali na mesinha redonda e coloquei um laço de fita aqui em cima. Simples assim. Ficamos aqui muito tempo, eu espero que vocês não briguem comigo, porque eu tenho certeza que esse vídeo ficou muito longo. Me perdoem, mas eu precisava mostrar para vocês todos os detalhes dessa decoração. A minha mensagem para vocês é de um Feliz Natal e de um próspero Ano Novo. Desejo um pacote recheado de tudo aquilo que nós merecemos. Jesus acima de tudo, muito amor, muita paz e muita luz para todos nós. No mais, hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!